Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de agosto. O Ibovespa apresentou queda de 0,57%, terminando o dia aqui no gráfico diário com a formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, e estaria coerente gerar um movimento de subida dentro da movimentação que está dentro dessa tendência de baixa, mas já fez um movimento de baixa e além disso gerou uma sinalização, é o segundo dia que gera uma sinalização de recuperação, ali no G60 recuperação e aqui também mais uma vez uma recuperação, uma última hora de pregão muito forte, em cima de uma zona de suporte. Então o Ibovespa superando a máxima do pregão de hoje, 49.339, reforça a sinalização de ter um movimento de subida com destino aí a testar novamente a região dos 50 mil pontos, sendo o patamar mais relevante que eu já comentei em outras videoanálises, 50.894, que a superação desse topo reverteria a tendência de baixa de curto prazo do Ibovespa. PETR4 terminou o dia também apresentando a mesma formação, um martelo, reversão do movimento de baixa para um movimento de alta. A superação de 9,86 confirma esse padrão e aumenta a chance de um retorno do preço para cima dos R$10. Ela superando aí 9,86 ficaria mais voltado a buscar ou uma compra já contra a tendência, com stop lá para baixo de 9,47, ou buscar operações de day trade aí na ponta compradora em cima de Petro, depois de uma segunda reação em cima de uma zona de suporte aqui da PETR4, apontando para um fechamento do gap ali no G60. Boa parte dos ativos abriram assim com gap de baixa, que dificultou a possibilidade de uma venda rápida. Quando eu falo venda rápida é porque a maioria dos ativos já tem um movimento de baixa mais longo, o que fica difícil de fazer uma venda com a relação risco-ganho satisfatória, de ter uma relação, por exemplo, de 1 para 3. Então ficou difícil de abrir venda no pregão de hoje, inclusive eu optei até por compra no pregão de hoje que eu vou comentar daqui a pouco. Vale 5. O Vale 5 terminou o dia com queda de 5,11%. Essa fechou abaixo daquela região que eu comentei ontem, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, já abriu com gap de baixa, mais um aqui que eu comentei que ficou difícil de abrir venda, e já está dentro do movimento de baixa. Por enquanto ela vai perdendo aquela linha de tendência que eu tracei na última videoanálise, essa linha de tendência aqui. Só que ainda não perdeu o último fundo ascendente, que é esse ponto. Então abre-se a chance também da Vale poder gerar um novo fundo ascendente aqui e caminhar para um novo movimento de alta, até estaria coerente, mas para fazer essa sinalização precisa superar R$ 15,12, o que abriria espaço também para você buscar compra aí, até mesmo de curtíssimo prazo via G60 ou gráfico intraday. Olhando agora para o gráfico intraday, que eu digo de menor periodicidade para day trade. Olhando agora para os outros ativos, BRFS3, foi a recomendação de compra, o ativo superou aqui os R$ 71,10, então a compra era em 71,03, com recuo aqui depois do rompimento de 71,10. Optei por entrada no recuo justamente nesse patamar que ela rompeu, em R$ 71,10. A ação fechou em R$ 71,75. O stop dessa operação recomendado foi em R$ 70,14, com risco de 1,25%. E o objetivo em R$ 73,70. Ela conseguiu fechar com alta de 1,2% na máxima do dia em 71,75. Espero que ela dê continuidade a esse bom candle de alta, um engolfo de alta no pregão de hoje e confirme um novo pivô de alta a favor da sua tendência vigente de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal. Olhando para outro ativo, só para mencionar que eu também recomendei compra na Velid 3, mas não foi executada, pelo contrário, a ação não superou a máxima do pregão de ontem e foi nova mínima, veio para baixo do ponto que eu já tinha comentado na última videoanálise. Olhando aqui para a BEV3, ou Ambev, ativo que também abre a possibilidade de uma compra no rompimento da máxima do pregão de hoje. A ação ganhou bastante força, conseguiu superar, depois desse movimento de baixo, conseguiu superar o topo anterior, vem fazendo um movimento de correção e seria uma possibilidade de uma compra de fundo ascendente a favor também da tendência de prazo maior, da tendência primária. Embry3 dentro do que eu já comentei no fechamento da semana, ativo que eu ficaria atento para esse teste dessa região aqui, ela está fazendo esse teste. Também dependendo da sinalização de alta nessa região aqui, a partir do próximo pregão, meu interesse maior ainda em cima desse papel é ponta compradora em cima de Embraer, então vou ficar atento aí a partir do início do próximo pregão. MPLU3,
Ativo que está também em tendência de alta, de curto prazo, vem fazendo aqui um recuo nos últimos pregões dentro dessa tendência de alta de médio prazo também ali apontando para cima no gráfico semanal. Então, dentro dessa sinalização, mesmo com a queda de hoje de 0,8%, é um papel que eu vou ficar atento nos próximos pregões para uma possível compra. A mais simples seria no rompimento da máxima de hoje, R$ 41,58. Olhando agora para BVMF3, suponhamos que o mercado não resolva não reagir para cima, faça o contrário, abra caindo o próximo pregão de maneira forte. A BVMF3 ainda está em tendência de baixa, está um pouco esticada para baixo, mas vem fazendo aqui um movimento mais fraco para cima. Caso essa ação abra subindo e reverta para baixo, ficaria atento para buscar uma venda, principalmente ela respeitando essa região de 10,45 a 10,50. Ou mesmo se vier forte, perdendo a mínima do pregão de hoje em R$ 10,20. Então, essa seria a possibilidade em cima de BVMF3. Por outro lado, para day trade, se ela romper aqui essa região de maneira mais forte, de 10,40 até 10,50, e usar essa região como suporte num gráfico intraday, dá para se trabalhar em cima de operação na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.